Nós temos basicamente dois tipos de advocacia. Dois tipos. Nós temos a advocacia chamada advocacia reativa e nós temos a chamada advocacia preventiva. Esses são os dois tipos básicos de advocacia que o profissional, quando se forma numa faculdade de Direito e aí tira a sua carteira da ordem, faz o seu exame da ordem, ele vai poder desenvolver. Quando nós estamos lá mergulhados na faculdade, nós estudamos de forma exaustiva um único tipo de advocacia, a advocacia reativa. É a advocacia reativa que vai compor ali a base do ensino, da metodologia das faculdades de Direito. Então, a faculdade de Direito explora muito a advocacia reativa. A faculdade de Direito não faz isso, mas de tanto ela explorar a advocacia reativa, cria-se a crença limitante de que só existe a advocacia reativa, ou de que só ela é importante, ou de que só ela dá dinheiro, ou de que só ela nos traz clientes. O que é a advocacia reativa? O próprio nome já diz, É aquela advocacia que vai reagir ao problema jurídico instalado. Então, ela é a tradicional advocacia do contencioso, a advocacia lá dos processos judiciais ou extrajudiciais. Se instala um problema judicial na vida de alguém, de alguma empresa, enfim, alguma questão, algum problema grave ou não, mas um problema jurídico está instalado e ali vai precisar do advogado, que é indispensável, a administração da justiça, ali vai precisar do advogado que vai auxiliar na reação a esse problema, seja para tentar voltar ao status quo, seja para indenizar alguma questão, enfim, seja para buscar uma solução, uma composição amigável, por que não, Então, essa é a advocacia reativa. Para a advocacia reativa existir, obviamente, tem que existir previamente um problema jurídico. Então, alguém não soube conduzir uma relação ou não soube respeitar um ordenamento, enfim. O problema se instala e só a partir daí, só a partir desse ponto é que então, convidada a participação efetiva de um advogado ou de uma advogada. Essa é a advocacia reativa. A chamada advocacia tradicional. Aquela que necessariamente nós vamos precisar de algum elemento da advocacia extrajudicial, vamos precisar de um cartório, vamos precisar de uma câmara ou vamos precisar do próprio judiciário para desenvolver a nossa advocacia. Em regra, o advogado ou a advogada vai precisar do Estado. O Estado é chamado para essa relação e ele vem com o seu sistema, onde ali vai se desenvolver todo, ou quase todo. Temos o trabalho que é feito na consulta, o trabalho no escritório, na orientação, mas basicamente o trabalho grosso mesmo, o trabalho completo do advogado e da advogada vai se dar dentro de um processo judicial, dentro de um sistema judiciário, de um procedimento, vai ter aquela condução tradicional do processo. Essa é a advocacia reativa. Mas
Nós temos um outro tipo de advocacia reativa. A vida das pessoas não é composta somente por problemas jurídicos. As pessoas também, as empresas, eles têm sonhos, eles têm planejamentos, eles têm, enfim, eles almejam chegar, sair do ponto A, onde estão hoje, para chegarem até o ponto B, né? Eles precisam fazer um caminho estratégico de planejamento, enfim, e precisam de ajuda, e precisam de orientação, inclusive jurídica, né? Então, nós temos a chamada, ao lado da advocacia reativa, nós temos a chamada advocacia preventiva. Ao contrário da reativa, que vai reagir ao problema, a advocacia preventiva, ela vai evitar que esse problema surja. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês, que um empresário, por exemplo, ele tem sonho, ele tem objetivo, o empresário traça ali o seu planejamento, as suas estratégias para chegar até esse objetivo. E durante esse caminho traçado, durante esses passos que ele vai dar até chegar ao seu objetivo final, por exemplo, ele não pode ser visitado ou não deve ser visitado por nenhum problema jurídico, que vai, às vezes, lhe atrasar a chegada ao objetivo ou lhe impedir a chegada ao objetivo. Então, o empresário, ele precisa do auxílio, assim como naquele que tem um problema jurídico instalado, esse aqui também precisa de um advogado para orientá-lo, para lhe fornecer pareceres, consultas, enfim, orientações efetivas e pontuais nas suas decisões diárias, para que ele possa então alcançar mais rapidamente, com eficácia, o seu objetivo. Então essa é a chamada advocacia preventiva, né? Do lado, enquanto a advocacia reativa, ela necessariamente, né, ela vai usar o sistema judiciário, ela vai basicamente ali, quase que em regra, né, terminar ali na postulação em juízo, porque quem vai decidir mesmo é o juiz, é o judiciário, né? Então, enquanto ela nas atividades privativas da advocacia, ela vai se alinhar com a chamada postulação em juízo. Quando nós vamos ler lá o Estatuto da Advocacia, o artigo 1º traz as atividades privativas da advocacia. E são 4. Né? Uma delas é a postulação em juízo, que é exatamente essa atividade privativa que está relacionada com a chamada advocacia reativa, que é a advocacia da postulação em juízo, né? A advocacia do problema jurídico prévio já existente. Mas nós temos outras 3, além da postulação em juízo, nós temos outras 3 atividades privativas, que é a consultoria, a assessoria e a direção jurídicas. Essas não estão relacionadas com um problema jurídico prévio, né? Elas não olham para a existência de um problema jurídico já efetivo, né, já efetivada. Elas olham para o problema jurídico, mas para o futuro, com planejamentos, com estratégias para evitá-lo, para que ele não venha a surgir em momento algum. Então, essas, consultoria, assessoria e direção jurídicas, estão relacionadas com a advocacia preventiva. Tá? Então, nós temos, de um lado, a advocacia reativa, que é a chamada advocacia tradicional. E nós temos, do outro lado, a chamada advocacia preventiva, que eu chamo, aí sim, daí a origem do título do vídeo, de aberração, né? Essa é a aberração. Qual que é a aberração? Uma forma de advogar que você busca desenvolver todo o seu trabalho antes da existência de um problema jurídico.